Bom dia. Hoje é dia de viver uma experiência única. Antes de qualquer mecha, vem o silêncio. É nele que eu ouço a essência, o que o espelho não mostra, mas o olhar entrega. Não é sobre fazer mechas, é sobre revelar quem você é, quando decide ser mais do que só mais um. Porque é aqui que você vai tomar a melhor decisão. A decisão que vai fazer a sua empresa mudar de patamar. É aqui que você vai tomar a decisão de que a sua carreira vai chegar no próximo nível. Mas sabe por quê? Porque quando a gente está no mesmo lugar, eu e vocês, a gente sabe que a gente só pode mudar depois que a gente tomar a nossa melhor decisão. Tá, eu queria começar falando sobre os 3 pilares que mudaram a minha história. Sabe por que mudaram a minha história? Porque foram esses 3 pilares que me tiraram de um lugar que eu não conseguia levantar o meu faturamento, eu não conseguia captar mais clientes, eu não conseguia, sabe o que? Gravar um vídeo para o meu canal do YouTube, para o meu Instagram, para minhas redes sociais. E foram esses 3 pilares que me tornaram a pessoa que está aqui hoje em cima desse palco falando para vocês. Aonde um dia eu estava sentado nessas poltronas aqui, ó, nessas cadeiras. E foi nesse dia que eu tomei a melhor decisão. E aí muitas vezes você deve estar me perguntando, será que eu tomei a melhor decisão de vir aqui, hein, Joyce? Será que essa palestra desse rapaz vai conseguir me ajudar a vender mais? Sim. Será que essa palestra vai fazer com que você alcance mais clientes para a sua agenda? Sim, com certeza. Será que essa palestra vai te ajudar a alcançar mais pessoas? Vai. Vender mais produtos? Quem aqui vende produto? Eu quero te dizer que essa palestra vai te ajudar a vender não só produtos, mas também a vender serviços. Mas como? Como que eu vou vender mais produtos, mais serviços? Eu vou te explicar nesses 3 pilares, mas para isso eu quero que você tenha 2 pontos de atenção. O primeiro deles é, eu vou pedir para que vocês anotem muito, muito mesmo. Sabe por quê? Nós temos esse evento que é 10 horas. Imagina nós passarmos 10 horas sentados nessas cadeiras, escutando várias palestras, são 7 palestras, escutando e sem anotar. Nós não conseguimos absorver 100% do conteúdo. A ciência já mostra que a gente só consegue absorver 10% só ouvindo. Eu tenho certeza que o nível dos profissionais que tem aqui não vão querer ir para casa com 10% de conteúdo. Então, por favor, anotem tudo que fizer sentido, todos os insights, até mesmo uma frase, até mesmo uma palavra, até o que o seu colega fala do lado. Se fizer sentido, você anota. No final do dia, você vai entender por que você anotou. E, para começar, o nosso primeiro ponto de atenção, olha só, eu vou pedir para você logo anotar essa frase. Posicionamento não é sobre aonde você está, e sim sobre quem você decide ser. E isso muda tudo. Como assim? Como assim? Aonde eu estou? Aonde eu vou chegar? Eu não estou entendendo. Mas eu vou te explicar. Olha só. Quando nós estamos no mercado da beleza, o mercado ele muda muito. Quem aqui estava com empresa aberta na pandemia? Pois é. Vocês lembram do mercado na pandemia? Como é que era? Era né? Imagina o mercado hoje, depois da pandemia, com a rede social, com a inteligência artificial. Imagina hoje nós profissionais da beleza sendo engolidos pela inteligência artificial porque a gente não se preparou a trilhar esse caminho de chegar no mercado hoje. Além disso, nós vamos ter o segundo ponto de atenção. Sabe qual é? O segundo ponto de atenção, ele é um dos pontos que, para mim, é o mais importante, quiçá da palestra inteira. Porque é ele que vai fazer com que você tenha o insight certo quando terminar essa palestra. Para você saber por que eu estou te explicando cada um desses pilares. Olha só, presta bem atenção. O meu sucesso nunca pode ser medido pelo resultado da minha empresa. E também, mais, pelo meu impacto e propósito que é gerado na vida das pessoas. Eu queria que você repetisse comigo. Vamos lá.
O meu sucesso nunca pode ser medido apenas pelo meu resultado ou da minha empresa, mas também pelo impacto e propósito gerado na vida das pessoas. Eu sei, gente, a gente fica cansado mesmo que a gente vai falar, eu entendo. Mas olha só, nós que somos profissionais da beleza, a gente tem algo específico, até mesmo você que é empresário. Você é empresária? Tem cara de empresária. Até quem é empresário e não faz cabelo, maquiagem, design, nós trabalhamos no mercado da beleza que ele tem algo específico das outras. Sabe o que é? A gente gera transformação na vida das pessoas. A gente gera autoestima na vida das pessoas. A gente gera impacto na vida das pessoas. Então, essas pessoas em que a gente alcança, transforma, gera impacto, elas não são só números, elas não são só uma comanda aberta, um ticket médio, elas são pessoas que foram sentar naquela cadeira, naquela maca, para serem transformadas. E a gente não pode tratar essas pessoas como números. Elas são pessoas e elas merecem esse impacto que a gente gera na vida delas. E todas as vezes que a gente foca nessas pessoas como números, a gente está fadado ao fracasso. Não fracasso financeiro, porque a gente consegue lucrar. Eu vou te explicar até o final do terceiro pilar como a gente consegue faturar. Porque eu vivi essa trajetória toda, de pensar nos números, porque a gente é treinado para isso. Mas tem uma coisa que é um segredo, que quando a gente descobre, coloca em prática, a gente muda de nível. E eu vou te explicar até o final. Mas antes, olha só. Eu quero falar para vocês que quando eu vim fazer essa palestra, eu fui convidado pelo Silas, eu fui pesquisar sobre as pessoas que vinham até essa palestra, entender melhor. E eu descobri na minha carreira, como um profissional da beleza, empresário, cabeleireiro, treinador de cabeleireiros, que existem 3 tipos de pessoas. E olha só, o primeiro tipo de pessoa é aquela que sabe o que quer, sabe o que tem que fazer e ela vai lá e faz. Tem o segundo tipo de pessoa, que é aquela que sabe o que quer, sabe o que tem que fazer, mas procrastina. Ah, mas tem o terceiro. Tem aquela pessoa que nem sabe o que quer, nem sabe o que fazer e está perdido por aí. E eu quero te dizer para você, quando eu vim para cá e eu pesquisei sobre as pessoas que vinham até aqui, Joyce, eu descobri que tipo de pessoas que tinham aqui. E eu queria dizer para vocês a verdade. Eu queria dizer para vocês, parabéns. Parabéns por estarem aqui. Eu queria que vocês parabenizassem a pessoa que está do seu lado. Parabéns por estarem aqui, porque é você que vai ser a gestão de transformação da sua empresa. Palmas, palmas, vocês merecem. Pessoal, mas vamos lá para o nosso primeiro pilar. Identidade bem posicionada. Essa música é ótima, né? Você não atrai o que deseja, você atrai quem você é. Como assim? Eu não atraio o que eu desejo, eu atraio quem eu sou. Eu vou te explicar melhor. Nesse trajetória de profissional da beleza, que nós somos profissionais, ou empresários, ou profissionais que trabalham prestando serviço para a gente, nós temos uma trajetória. E eu vou explicar para você que essa trajetória ela é significativa e começa com uma pirâmide. E essa pirâmide tem uma base. Mas muitas vezes a gente vai no automático. A gente vai fazendo várias técnicas, a gente vai fazendo vários cursos. Apareceu um curso, a gente faz. Apareceu outro curso, a gente faz. Apareceu outra técnica, eu vou lá e faço a técnica. Apareceu outra coisa que está na moda, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu quero a minha agenda lotada, eu quero muito dinheiro e eu quero mais clientes, mas não está errado não. Calma, não está errado. Porém, a gente tem que ter uma base sólida para sustentar isso tudo, porque isso cresce. Imagina um profissional fazendo curso, fazendo técnicas, alcançando mais clientes, ele vai crescer. Mas e se não tiver uma base? E essa base é essa aqui, ó. Essa é a pirâmide da identidade. Toda a base da pirâmide da identidade, ela começa com quem a gente é. E se você quiser tirar fotos, os slides, fica à vontade, desenhar. Toda pirâmide, ela só se sustenta se ela tiver uma base sólida.
E qual é essa base sólida? Somos a nossa identidade. Quem nós somos? Eu não posso construir uma pirâmide começando do topo, do que eu tenho. Eu não posso basear minha identidade com o que eu tenho. Eu tenho um salão com a decoração X. Eu tenho um lavatório tal. Eu tenho uma maca tal. Não é isso que está o meu valor. Não, eu sou um profissional ótimo porque eu sei fazer tal técnica. Não, eu sou um profissional ótimo porque eu fiz a técnica da Natália Beauty. Tá. Mas é só isso que vai fazer você chegar no próximo nível? Não é. Tem algo muito além disso que eu vou ensinar para vocês, porque eu vim desse lugar. Se você não sabe quem você é, o mercado ele vai te rotular por aquilo que você entrega. Se eu não sei quem eu sou, é o mercado da minha cidade que vai dizer o que eu sou. Se eu não sei quem eu sou, é a crise que você assiste no jornal que vai dizer quem você é. Quando você sabe quem você é, você sabe qual a melhor estratégia para a tua empresa. Quando você sabe quem você é, você sabe melhor contratação, porque você sabe quem é o tipo de profissional que você quer dentro da sua empresa. Quando você sabe quem é, você sabe que não é qualquer promoção que vai entrar dentro da tua empresa. Quando você sabe quem você é, você sabe a melhor estratégia de mercado para o seu negócio. Tá, eu já entendi que eu preciso entender a minha identidade, viu, Joyce? Já entendi. E agora, o que é que eu faço? Quando a gente começa a descobrir a nossa melhor identidade, a gente começa a fazer o quê? Compartilhar. Quem aqui é ativo nas redes sociais? Quando a gente consegue entender a nossa melhor estratégia, a gente consegue compartilhar o livro que a gente está lendo, a gente consegue compartilhar o curso que a gente está fazendo, a gente consegue compartilhar uma mentoria que a gente se esforçou para fazer. E dentro dessa busca de conhecimento, a gente compartilha nas nossas redes sociais. E sabe o que a gente gera para o outro? Valor. A gente gera autoridade. Quando a nossa cliente nos vê fazendo um curso, melhorando, nos aprimorando, a gente não está se exibindo. Isso não é se exibir. Isso é mostrar que você está buscando conhecimento. Quem aqui é cabeleireiro? Levanta a mão. Cabeleireira. Quem aqui é só empresário ou empresária? Quem aqui é designer de sobrancelhas, micropigmentadora? Quem aqui não trabalha no ramo da beleza? Muito bem. Quem aqui faz live no seu Instagram? Tráfego pago. Quem aqui grava seus vídeos? Muito bem. Todas as vezes que a gente abre mão de entregar valor para a nossa cliente, nós estamos fadados a não entrar em flow. Mas o que é entrar em flow? Vocês viram que a Natália Beauty fala muito sobre entrar em flow. Em flow. Mas o que não é entrar em flow? Porque com certeza ela vai explicar para vocês o que é entrar em flow. Eu vou explicar o que não é entrar em flow. Não entrar em flow é você chegar no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, numa reunião, e você se sentir cansado, sobrecarregado, tenso, nervoso. Você vai atender uma cliente e você se sente tensa, nervosa. Você sempre está nesse estado que não é um flow. Mas como é que eu saio desse flow? Mas muitos fazem o contrário. Eu deixei essa frase nesse momento, sabe por quê? Porque às vezes a gente entra no automático. Eu me incluo nisso, tá? Porque é isso que o mercado hoje nos coloca. Muitas vezes a gente está preocupado no final do mês em fazer o faturamento que a gente tem que ter. Então a gente vai primeiro fazendo, faz, depois tem. E por último a gente foca em quem nós somos. Por último, a gente foca em buscar uma consultoria para nos ajudar a fazer o nosso financeiro. Por último, a gente marca aquela reunião que é necessária para o nosso time se alinhar e ter a melhor comunicação. Por último, a gente deixa para fazer o que a gente tem que fazer por primeiro, que é a nossa base. E é por isso que, quando a gente muda o estado natural das coisas que tem que ser, a gente sempre vai entrar nesse estado de nervosismo, frustração e, quem sabe, até um fracasso quando a gente, infelizmente, fecha uma empresa, um CNPJ. Mas o que eu queria falar com você eu já entendi que muitas vezes eu entro nesse estado automático. Como é que eu saio? Eu vou te ensinar. E isso eu fiz, tá comigo? A gente está aqui no nosso ponto A. Onde é o nosso ponto A? Como que está a nossa empresa hoje? Como é que está o nosso faturamento hoje? Como é que está a minha equipe?
como é que está as minhas reuniões? Como é que está a cultura da minha empresa? Como é que está a técnica que eu faço? Será que a técnica que eu faço é a melhor que tem hoje no mercado? Que a cliente olha no Instagram e fala, aquele profissional faz isso, eu vou lá. Esse é o meu ponto A. Qual é o nosso ponto B? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Aonde eu quero chegar com meus atendimentos? Aonde eu quero chegar com o meu Instagram? Será que o Instagram é só uma ferramenta para mim ficar postando stories, dizendo que eu estou com a agenda cheia? Ou será que o meu Instagram é um local que eu vou impactar a vida das pessoas, que eu vou gerar transformação, que a minha cliente vai entrar naquele Instagram e ela vai se sentir inspirada? Eu vou lá fazer aquele sobrancelha, porque eu sei que eu vou encontrar a minha melhor versão e vai ser o melhor momento do meu dia. Então, quando a gente descobre o nosso ponto A e o nosso ponto B, a gente já tem uma estratégia que muitas vezes a gente contrata uma consultoria, a gente vê um vídeo na internet que não vai nos entregar o que vai ser preciso para o nosso caso. Porque o rapaz da internet, aquela pessoa que está entregando conteúdo na internet, ela não sabe quem você é. Ela não sabe quem é a sua empresa e quem é a sua cliente. Quando você trilha esse processo, você consegue fazer algo personalizado e que muitas vezes a gente abre mão por achar que primeiro a gente precisa fazer. E hoje eu quero trazer para você também 4 tipos de profissionais. Eu descobri esses 4 tipos de profissionais quando eu comecei a dar mentoria para cabeleireiros. Nas nossas mentorias, a gente descobriu que existiam esses 4 tipos de profissionais. E o primeiro profissional é aquele profissional competente de sucesso. Sabe quem é ele? É aquele profissional que sabe o que quer, sabe o que tem que fazer e quando faz, todo mundo da empresa, do salão, da clínica fica assim, ó, uau, nossa, que serviço lindo. Entregou, mas além do serviço, ele sabe o que faz, sabe o que tem que fazer. Sabe qual é o segundo tipo de profissional? É aquele profissional competente amador. É aquele profissional que sabe, vai lá e faz, mas ele nunca fez curso, nunca se especializou, nunca treinou para fazer um atendimento, mas ele vai lá e faz. Aí ele pergunta para o profissional do lado, e aí, o que é que tu achou? Aí o profissional olha, tá bom. Mas nesse caso, existe um chat paralelo, tá? Que sempre comenta, olha, o serviço do fulano não ficou tão bom assim não, mas tudo bem. E existe o terceiro tipo de profissional, é aquele competente travado. Sabe quem é? É aquele profissional que sabe o que tem que fazer, sabe, mas quando é para fazer, quando aparece a oportunidade, ele vai lá, ó, não é para mim, manda para fulano que talvez ele vá atender essa cliente melhor, é muito difícil. Não, talvez essa cliente ela é muito sofisticada, não é para mim, ela nem vai gostar de mim. Não, vir num evento como esse, não, é muito para mim. Talvez essas pessoas talvez eu nunca vou chegar no lugar que essas pessoas estão. E existe o 4 tipos de profissional, que é aquele incompetente, mas eu quero garantir para vocês que ele não está aqui. Nesse grupo seleto de profissionais, não tem nem como ele chegar até aqui. E eu queria perguntar para você hoje, qual é o tipo de profissional que você se identifica desses 3? Tá, eu entendi, então, já que eu preciso melhorar minha identidade, que eu preciso um conteúdo melhor para minhas redes sociais baseado na minha pirâmide. E eu quero que você agora analise comigo uma coisa muito importante, que vocês vão anotar e vocês vão levar daqui para casa. E se você é uma gestora, você vai colocar em prática na sua reunião. Se você é profissional, você vai colocar isso em prática no seu atendimento. Primeiro, fiz uma mecha, fiz um design de sobrancelhas, fiz qualquer tipo de serviço, fiz uma reunião, eu olho o que é que eu fiz que ficou bom e eu irei manter. Segundo, o que e como eu vou fazer para melhorar e ir para o próximo nível. Todas as vezes que você for no seu Instagram criar um conteúdo, você olha para aquele conteúdo, você fala o que ficou bom que eu vou manter e o que e como eu vou melhorar para ir para o próximo nível. Todas as vezes que você entrar na sua empresa e tiver que fazer uma reunião, às vezes você só tem uma funcionária. Você vai lá e faz a reunião com ela, depois você analisa o que é que eu fiz que ficou bom, que eu vou manter, e o que e como eu vou melhorar para ir para o próximo nível. Entenderam? Pessoal, agora esse aqui sou eu hoje. Vocês devem estar se perguntando, quem é esse rapaz que está falando isso?
Esse aqui sou eu, cristão, empresário, dono de salão de beleza, Yankee Beauty, na cidade de Pio 12. Trabalho no salão de beleza aqui em São Luís, no Drille. As minhas patroas estão aqui, a Rayana e a Mari. Queria que vocês batessem salva de palma para elas. Pessoas inspiradoras. Também sou mentor de cabeleireiros, dono de uma marca Yankee Cosméticos, que tem um stand ali. E eu garanto que todas vocês que estão aqui vão ganhar um presente hoje, tá? Então, aguardem. Além disso, eu também sou treinador business, mas sabe quem é que eu era? Deixa eu explicar para você. Sabe quem eu era? Eu era o profissional travado. É aquele profissional que olhava, não, evento como esse, não vou. De jeito nenhum. Gravar um vídeo? Nunca. De jeito nenhum. Essa cliente é a melhor cliente do salão. Não, eu nem vou atender ela, porque vai que eu estrague o cabelo dessa mulher, não volte mais. Não, nem pense que eu vou fazer isso. Eu era esse profissional. E esse aqui era eu, atendendo. Em 2018, 12, 16, alguma coisa assim. Esse era eu. Nessa época, eu tinha muitas clientes. Tinha, porque eu fazia curso, eu fazia técnica, eu tinha muita cliente. Mas sabe por que eu não tinha? A base da minha pirâmide. Primeiro, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia, então eu ia com a manada. Mas nessa época, eu não conseguia também aumentar o meu faturamento, eu não conseguiria aumentar o ticket médio, nem o meu serviço, usando o melhor produto, porque eu não me posicionava da forma correta. Eu andava até com esse cadastro amarrado na perna aí, ó, né? Era a moda. E sabe o que é que eu falava para mim mesmo, nessa época? Eu falava isso aqui. Não, eu não sou bom bastante. Não precisa. Não, eu não tenho algo importante para falar para as pessoas. Não, esse local, ele é muito para mim. Eu sou apenas um cabeleireiro do interior. O que é que eu quero pensando demais? E eu quero te perguntar hoje, o que é que você fala para você hoje que você disse que é impossível? Que você disse que você não consegue? Será que você repete essas frases para você hoje em algum momento da sua vida, em alguma área dela, da sua empresa, da sua profissão? Sabe o que é que eu fiz para mudar? Eu fiz isso aqui. Identidade bem posicionada. Eu entendi, de fato, quem eu tinha que ser para ir para o próximo nível. Eu entendi que não era só a técnica que eu tinha que ter. Eu tinha que entender quem eu era para me ir para o próximo nível. Se você me encontrasse nessa época dessa foto com um cadastro amarrado no pé, na perna, se você me falasse assim, olha, daqui a alguns anos você vai ser dono de um salão de beleza, você vai ter uma sala num dos melhores salões de beleza de São Luís, atendendo seus clientes. Você vai ter uma equipe que você treina com a sua técnica. Você vai ter profissionais que vão fazer curso, porque você abriu porta para eles. Eu ia olhar assim para você, e se você me dissesse que eu ia ter uma marca de cosméticos, meu amigo, eu ia olhar bem no fundo dos seus olhos. Se você me dissesse que eu ia ter uma linha de cosméticos para cacheada, uma linha de cosméticos para cabelo com mechas, eu ia olhar para você e ia dizer assim, amigo, acho que você está falando de outra pessoa, não é de mim, não. Não, tudo bem. E se você olhasse para mim e falasse assim, olha, você vai fazer curso para cabeleireiro, você vai dar curso para cabeleireiro, você vai ir para outros estados dar curso para outros cabeleireiros, você vai ficar na empresa que você trabalha, você vai dar treinamento para o resto da equipe. Aí eu ia dizer, não, meu amigo, com certeza você está falando de outra pessoa, eu tenho certeza agora. Tá? E aí eu queria te perguntar outra coisa, o que é que você diz para você hoje que é impossível? O que é que você diz para você hoje que não é capaz? Que não é para mim. Será que é o próximo nível que você tem que ir e às vezes você está buscando na técnica? Esse é o nosso segundo pilar. Comunicação com propósito. Eu vou te explicar agora como que você tem uma comunicação voltada para quem você é de verdade. Olha só essa frase. Você não atrai o que você deseja. Você atrai quem você é. Como assim? Vou te explicar. Todas as vezes que a gente faz uma comunicação, ela vai nos levar para um lugar. Todos vocês, inclusive eu, que estamos aqui hoje, nós em nossa empresa, ou se a gente trabalha sozinho, numa sala da nossa casa, a comunicação que nos trouxe até aqui não vai levar a gente para o próximo nível.
Não é ela que vai levar para a gente para o próximo nível. A gente vai ter que mudar essa comunicação. E é aí que entra uma coisa muito importante. As pessoas, elas não compram mais produtos. Elas compram quem você é. Muitas vezes a gente foca em ter o melhor produto. Muitas vezes a gente foca em fazer o melhor produto. Muitas vezes a gente foca em vender o melhor atendimento. Mas elas não vão comprar só isso. Elas vão comprar primeiro quem é a pessoa que está por trás dessa marca. Quem é a pessoa que está por trás desse empreendimento? Será que eu me conecto com essa pessoa? Será que eu vou entrar lá naquela empresa e eu vou me conectar com aquele propósito daquela empresa? Será que eu vou sentar naquela cadeira daquela design de sobrancelhas e vou me conectar com ela? Será que ela pensa o que eu penso? Eu vou explicar para vocês como que isso tem um impacto muito maior do que um simples tráfego pago. Todas as vezes que a gente tem uma ideia genial de uma live, de um vídeo, de uma ideia para colocar em prática na empresa, uma cultura que a gente vai implementar, um atendimento maravilhoso que eu vi a Natália Beauty explicando no curso dela ou no Instagram dela, eu vou colocar isso em prática. Às vezes a gente se sabota. Sabe por quê? Por falta de apoio, falta de oportunidade, falta de compromisso das pessoas, falta de... Existem outros já parecidos. Já tem um salão do lado que faz isso, eu vou fazer também? Não. Vai ficar várias coisas iguais. E, às vezes, a gente pega a nossa ideia genial e coloca para debaixo do tapete, achando que ela não tem importância nenhuma por falta disso. E aí que entra uma coisa muito importante. A identidade posicionada, ela gera autoridade percebida. Você não cresce com o que você faz, você cresce com quem você decide ser. E é nesse ponto que a nossa empresa ela vai para o próximo nível. Sabe por quê? Porque é nesse ponto que a nossa comunicação vai alcançar aquela cliente que, por muitas vezes, ela não se fidelizou ainda, ela não foi retida numa empresa porque ela não se conectou com aquela marca. Olha que o Exame, um dos jornais, revistas e pesquisas, fala sobre o nosso mercado hoje no Brasil. 83% dos brasileiros compram de marcas alinhadas com seus valores pessoais. Isso não é eu que estou trazendo, tá, pessoal? Isso é a marca Exame. Uma das pesquisas que eles fizeram foi que 83% das clientes hoje no Brasil não compram porque as marcas não estão alinhadas com os valores. Tá, eu já entendi, Ismael, que eu preciso mudar minha comunicação. O que é que eu faço? Vou te explicar. Tudo que eu estou explicando para vocês, eu fiz, tá? Como eu coloco isso em prática? Vou te explicar agora. Primeiro, eu tenho que definir defina quem você quer ser no mercado. Olha só, defina quem você quer ser no mercado. O que significa? Eu quero que as pessoas me enxerguem como só mais um profissional, ou eu quero que as pessoas me enxerguem como um profissional que gera transformação. Eu quero que as pessoas me enxerguem como um profissional que faz só combo, promoção, desconto, ou eu quero me tornar um profissional que gera transformação na vida do outro, que gera um impacto, que as pessoas olham para mim e falam assim, eu quero ser atendida por ela. Você tem horário? Não, pois eu vou esperar. Segundo, compartilhe o seu processo. As pessoas hoje, elas se conectam com o nosso processo. Elas se conectam hoje com a nossa trajetória. Postar nas redes sociais o seu processo, o dia que você acerta, o dia que você erra, a cliente está olhando para aquilo ali, ela vai dizer assim, eu conheço essa profissional, eu me identifico com ela. Ela vai começar a ter vínculo com você. Ela vai entender naquele dia que a sua filha ou seu filho estiver doente e que você teve que fechar a sua agenda. Ela vai criar um vínculo com você. Terceiro, alimente a sua mente com conteúdos de valor. O que isso quer dizer? Para mim ser um profissional de sucesso, eu preciso estar perto de profissionais que querem a mesma coisa. Eu preciso estar em eventos como esse. Eu preciso ler aquele livro que todo mundo indica que leia para poder gerar esse conteúdo de valor na minha mente. Sabe por quê? A cliente ela não precisa saber qual é o livro. Ela precisa ver que você mudou com aquele livro. Esse é o conteúdo de valor que você tem que consumir. Muitas vezes a gente cai na manada de fazer aquele vídeo só porque todo mundo está fazendo.
Muitas vezes a gente cai naquela armadilha do automático de fazer o que todo mundo está fazendo e abrindo mão de que nós somos daquele conteúdo genial que a gente tem e acha que ele não tem valor. Ok, eu já entendi que eu preciso mudar isso. Agora, se você me perguntasse, tá, o que você fez para mudar a tua história? Eu vou te explicar, eu segui essas 4 regras. Primeira, estar em lugares e com pessoas que mudem a minha mentalidade para melhor. Foi nesse lugar que vocês estão, foi nesses eventos que eu vim, nesse mesmo lugar que vocês estão hoje, em palestras como essa, que eu pude perceber que eu podia mudar. Foi em locais com cabeleireiros que queriam mudar também que eu consegui acessar essa mentalidade. Segundo, eu reconectei com a minha fé, com a conexão com a minha espiritualidade. Se eu não tivesse essa base desse pirâmide, eu ia continuar fazendo, eu ia continuar tendo, e eu nunca ia ter uma base. Nunca isso ia pendurar por muito tempo. Terceiro, foco em ter um corpo saudável para que habite uma mente saudável. Às vezes a gente acha essa frase clichê, mas se eu não cuido de mim, como que eu vou gerar autoestima? Como que eu vou gerar transformação? Se eu olho no espelho e eu não gosto da imagem que eu estou olhando. Eu tenho que ser o agente de transformação. E isso não é difícil. Quando a gente se olha no espelho com amor, a gente consegue enxergar essa transformação dentro da gente mesmo. E quarto, busca constante de melhorar a minha técnica e meu atendimento, porque de nada vale também a gente buscar toda essa melhoria e a gente não melhorar a nossa técnica, o nosso atendimento, a experiência da nossa cliente. Ok, entendi que eu tenho que fazer isso. Agora, o que é que eu faço para pôr em prática? Essa escala de conhecimento se chama escala PAMP. O que significa essa escala PAMP? Programa de Aceleração Mechas Premium. O que significa esse programa de aceleração Mechas Premium? É um programa que eu tenho para cabeleireiros, uma mentoria. Essa ferramenta eu aplico lá com eles. E olha, a gente tem colhido tanto resultado maravilhoso, porque você vai aplicar essa ferramenta na sua casa hoje. Então, tire uma foto. Se você quiser anotar, anota. Mas você vai fazer em casa. Por quê? No mínimo 30 minutos para fazer essa ferramenta. E não pode ninguém falar com você nesse momento. Por quê? Você vai primeiro escrever quem você é hoje. Segundo, você vai escrever quais são suas habilidades hoje. Você vai escrever quais são os seus valores, aquilo que é inegociável para você. E aí, sim, você vai escrever quem são as pessoas que você quer conectar. Quem é a cliente que você quer conectar. Realmente vale a pena fazer aquele combo? Realmente vale a pena dar esse tanto de promoção? Você vai descobrir quando fazer essa ferramenta. Mas a gente tem uma ferramenta agora, que a gente vai colocar em prática agora, que é uma ferramenta muito simples. Eu vou pedir para que vocês peguem um caderno de vocês e vocês anotem quem eu decido ser a partir de hoje. Qual é o profissional que eu decido ser a partir de hoje? Quem é a empresária ou o empresário que eu decido ser a partir de hoje? Eu vou te dar 1 minuto para isso. Vamos lá. Querem mais um tempinho? Todo mundo já terminou? Levanta a mão quem já terminou. Levanta a mão quem ainda não terminou, quer mais tempo.
Gente, vamos lá, 20 segundos, vamos lá. Ok? Pessoal, quando eu fiz essas ferramentas, eu entendi quem eu era em Deus. Eu entendi, sabe o quê? Quem era o Ismael. Pois é, o meu nome é Ismael. Quando eu fiz essas ferramentas, eu entendi quem eu era. Quando eu entendi quem era o Ismael, eu entendi quem era o Yankee. Quem era essa marca, esse apelido que eu criei para tornar uma marca. Eu entendi que o nome Yankee, o apelido que eu criei, tinha um propósito, tinha uma transformação, tinha um impacto na vida das pessoas e que muitas vezes eu não enxergava porque ficava ali junto, misturado com um monte de coisa que não era para estar ali. E aí, muitas vezes, a gente já fez o pilar número 1, número 2. E aí você deve estar me perguntando, tá, eu entendi que eu preciso encontrar a minha identidade bem posicionada. Eu entendi que eu preciso melhorar a minha comunicação, mas e o meu negócio? Eu vim aqui saber de negócio. Eu vim aqui saber como é que eu aumento o meu faturamento, como é que eu faço mais vendas. Eu falei para vocês que a gente tinha 3 pilares. E o terceiro pilar, ele vai fazer com que você chegue em resultados muito mais segurança e muita mais rapidez. Olha só, gestão emocional e empresarial. Sem gestão não há crescimento e sem inteligência emocional não há sustentação. Olha só, todas as vezes que a gente olha para aquela empresa que muitas vezes um profissional bem renomado abriu, aqui na cidade já teve algumas, que a empresa tinha um talento incrível como dono ou como âncora da empresa, mas a empresa não tinha algo que é de fundamental importância, a gestão das emoções e empresarial. Essa empresa está fadada ao fracasso, porque só talento não paga a conta. Só talento não faz gestão, não fecha caixa. Só talento não faz folha de pagamento, paga imposto. E por muitas vezes a gente cai nesse engano de achar que só o talento está bom. Você não é o que você não vende serviço, você vende a percepção de valor. Todas as vezes que a gente entrega um serviço para a nossa cliente, faz uma mecha, todas as vezes que uma cliente entra na sua empresa, ela não comprou o teu serviço na hora que ela entrou lá, ou na hora que ela sentou naquela cadeira, não. Ela comprou o seu serviço, antes mesmo de ter entrado na sua empresa. Ela comprou esse serviço lá no seu Instagram. Ela comprou esse serviço na indicação com a amiga. Ela comprou esse serviço quando ela estava pesquisando no Google uma empresa que faça o serviço que ela quer. E muitas vezes a gente tem uma percepção de valor enganosa para essa cliente, porque muitas vezes a gente se posicionou lá no começo, aonde essa cliente nos encontrou nas redes sociais, errado. Então, ela olhou aquelas fotos, olhou aqueles stories, ela falou assim, eu acho que eu vou nessa menina, porque eu acho que ela faz combo. Aí tá, não tá. Todas as vezes que a gente se posiciona e comunica errado, nós fazemos algo muito importante, que é a nossa gestão. E é por isso que eu utilizo essas estratégias. Primeiro, ter uma vitrine que comunica nas redes sociais, com um posicionamento alinhado com a minha verdade. O que isso quer dizer? Que todas as vezes que a minha cliente sentar na minha cadeira, eu tenho que entender que ela chegou ali através de uma comunicação, de uma gestão que eu fiz antes. Eu comecei a captar aquela cliente lá na minha rede social. Eu comecei a captar ela antes mesmo de ela entrar na minha rede social. Eu captei ela até mesmo no cabelo que eu fiz, que ela vai passar no meio da rua e as pessoas vão olhar. E vão para quem fez seu cabelo? Foi fulano. Olha aí o Instagram. Segundo, uma experiência única. De nada adianta ela ser entrada, fizer o cabelo bem e chegar lá ela não ser bem atendida. Ela não ser bem atendida, não tem vaga para ela sentar, chega lá não tem um café, não tem uma água gelada, o básico, né? Não tem
uma música ambiente, está todo mundo falando, e às vezes aquele momento que muitas vezes uma empresária como você tem aqueles minutos do dia para fazer a sua unha, seu cabelo, e você quer descansar. E aí você chega num ambiente como esse e você não encontra descanso. Por quê? Porque aquele ambiente não foi preparado para receber você para descansar. Ele foi preparado para fazer o seu cabelo, a sua unha, a sua sobrancelha. Não foi preparado para te receber para um momento de relaxamento. Terceiro, concluir com pós-venda. Vocês sabiam que, mesmo quando a gente alinha nossas expectativas com a cliente, a gente tem que entender que a gente precisa do feedback da cliente. Seja depois do serviço e seja também o feedback dela no Google Meu Negócio. Quem aqui tem a sua empresa no Google Meu Negócio? Quem aqui não sabe o que é o Google Meu Negócio? Está tudo bem. Quem aqui não tem a sua empresa no Google Meu Negócio? Então vamos lá. Vou explicar para você esse passo, esse pilar. E, por favor, coloque em prática. Eu te garanto que vai mudar o faturamento do seu mês de julho. Quando a sua cliente chega e você atende ela, essa é a cliente que você já tem, não é a cliente que vai vir, é a cliente que você já tem. Terminou de fazer o serviço, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você achou? O que você achou do atendimento? O que você achou de quando você chegou aqui, fez o seu serviço? Eu vi que você ficou mais linda com esse procedimento. Como é que foi a sua experiência aqui com a gente? Ela vai dar o feedback dela, ela é sua cliente. Ela é uma cliente que não gosta muito de falar, talvez. Tá bom, ok. Quando ela vem de novo, você vai lá e você pergunta. Caso ela volte. Não, ela respondeu o WhatsApp. Olha, eu amei o atendimento, eu amei a menina que me atendeu, eu amei a recepcionista, eu amei aquele cappuccino. Aí você vai fazer, sabe o quê? Ana, pois eu amei te atender. Faz um favor para mim, me avalia no Google Meu Negócio. Manda o link para ela. Ela vai te avaliar e o teu perfil ele vai subir no Google Meu Negócio. Quando uma cliente que não é da sua cidade ou não foi atendida por nenhum salão ou está pesquisando outro salão porque ela quer mudar, ela vai entrar no Google Meu Negócio, ela vai pesquisar lá, salão de beleza em São Luís. Adivinha quem vai aparecer? É o seu. Porque a Ana comentou lá, feedback positivo, 5 estrelas, o seu perfil vai subir. Uma coisa simples, rápida e que você vai ter um resultado para sempre. Aquele feedback dela não vai subir do Google Meu Negócio, nem que ela pague o perfil dela. Vai ficar lá. Então, você vai ter uma coisa que vai para sempre. O tráfego pago, a gente investe, parou, acabou. O feedback dela não vai ficar lá. Ok? Então, se você cumprir essa estratégia, eu te garanto, vai mudar o mês de julho. Mas tem mais. Olha só. Quem não mede, não cresce. Quem não organiza, não lucra. Muitas vezes, quando eu comecei a ter empresa, eu fazia daquela forma, só no talento. Eu não media. E se a gente não mede, a gente não cresce. Aí chegava no outro mês, eu não sabia quanto que eu lucrei. E agora? Como é que eu vou saber se eu cresci, se eu dei negativo? Mas tem mais. Quem não organiza, não lucra. Vocês entenderam que se a gente não organiza as finanças, a gente não vai lucrar. Vai ficar um saco furado. E é por isso que eu trouxe para vocês aqui também algo que, para mim, tem sido muito, muito, muito importante. Eu sempre vou para esse livro de Provérbios, que é o livro da Bíblia, que nos ensina coisas maravilhosas. E lá tem esse versículo, olha só. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento dos seus cômodos se enchem do que é mais precioso e agradável. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que quando a gente olha para o nosso negócio, ele é a nossa casa, lá, o que está descrito ali. A casa é como se fosse um negócio. E a gente enche a casa de discernimento, conhecimento. Sabe o que é isso? Gestão. Quando a gente acessa o conhecimento e o discernimento, a gente está fazendo uma gestão na nossa empresa. E sabe o que acontece? A nossa empresa se enche do que é mais precioso e agradável. Olha só. Às vezes a gente erra só a forma das coisas, só a forma não, só a ordem das coisas. E quando a gente faz essa gestão, meu amigo, é diferenciado. Mas tá, eu já entendi. Tá bom, já entendi que eu tenho que fazer a gestão. Eu entendi que eu tenho que sair daqui fazendo a gestão da minha empresa, do meu negócio. Eu trabalho sozinho.
Eu sou cabeleireiro, eu trabalho sozinho. Eu tenho que saber a gestão do meu faturamento dentro da empresa, porque eu sou profissional autônomo. Eu só vou receber bem se eu trabalhar bem. Então, eu vou te passar essas estratégias. Olha só. Primeiro, defina metas mensais claras. Primeiro que eu tenho que fazer antes de começar o mês de julho. Hoje é dia 30. Eu vou definir as metas do meu mês de julho. Qual o faturamento que eu quero ter no mês de julho? Quais produtos eu quero vender no mês de julho? E quais os novos clientes que eu quero alcançar? Quantos clientes eu quero no mês de julho novo? Eu tenho que traçar esse percurso, porque senão eu vou entrar no automático. Não adianta. O nosso cérebro, ele quer descansar. Ele não quer pensar. Ele não quer gastar energia. Então, trace as suas metas no começo. Saia daqui hoje já traçando essas metas. Segundo, faça o fechamento de caixa diário e semanal. Uma amiga minha falou que ela tinha uma empresa que ela investiu 70 mil para comprar um material para botar dentro da empresa. Então, acredita que depois de 3 meses, ela veio me dizer que não fechou caixa nem um dia e que não tinha mais lucro. Eu disse, não, amiga, não é possível, não. Não estou acreditando que tu fez isso. Eu te juro. Às vezes, se a gente não se policiar, a gente entra nesse automático. Vai um dia, vai 2, vai 3. Quando você vê, você passou o mês inteiro sem bater o caixa. Então, se você é profissional autônomo, eu não faço fechamento de caixa. Eu sou só cabeleireiro, eu sou só esteticista. Você tem o seu faturamento diário, quantos clientes você atendeu e qual foi o lucro que você teve naquele dia. Então, você precisa fazer esse fechamento. Mas tem um terceiro. Esse terceiro, ele funciona tanto para você que tem empresa, como para você que é profissional autônomo e tem uma assistente, uma pessoa que te ajuda. Você tem que criar campanhas de vendas, campanhas que vão ajudar essas pessoas a alcançar um faturamento melhor. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo com aquele teu funcionário, não vá na empresa do concorrente ver se ele vai ganhar mais. É você mesmo que vai dar mais para ele, gerando campanhas de faturamento. Olha, você vai vender mais, mas você vai ganhar mais. Ah, mas tem mais. Olha só. Além disso, nós temos um pós-venda. Todo mundo aqui vende serviço ou produto. Nós temos uma coisa chamada pós-venda. Esse pós-venda ele é mais importante do que aquela primeira venda. A primeira vez que a cliente vem na sua agenda. Esse pós-venda é mais importante. Sabe por quê? Porque o pós-venda é de uma cliente que você já conquistou. Para você vender 2x para uma cliente que você já conquistou, é mais fácil do que você vender 2x para uma cliente que você ainda vai conquistar. Então, se você não criar um planejamento para essa cliente que entra no seu salão, na sua empresa, você não vai conseguir fazer esse pós-venda. Ah, eu já entendi que eu preciso. O que eu faço? Eu vou te dizer. Olha só. Monte um funil de relacionamento para a sua cliente. Ela faz design de sobrancelhas. O design tem um dia do vencimento. Ela precisa voltar X dias. Ela saiu da minha cadeira marcada. Não, ela faz mechas, ela tem 6 meses, 8 meses para fazer o cabelo de novo. Ela tem que sair de lá sabendo disso. Ela não precisa marcar já daqui a 6 meses, que é muito tempo, mas 15 dias dá para marcar. Depois, eu tenho aquela cliente que sempre vem no salão. Ela é uma cliente fiel. Ela vai se tornar uma cliente VIP. Você vai ter privilégios que outras clientes não têm. Pode ser uma massagem capilar, pode ser um tratamento, uma escova. Você vai definir o que faz sentido para ela, não é para você, é para ela. Terceiro, crie conteúdos para essa cliente. Ela fez um brow lamination. Brow lamination ela tem que cuidar em casa. Como que ela vai cuidar em casa? Você vai criar um conteúdo de valor para suas redes sociais que vai conscientizar essa cliente de como ela vai manter esse cabelo, essa sobrancelha tratada em casa. Ok, eu já entendi também. Ok, eu queria que você olhasse para essa frase e lesse comigo. Cabeleireiros de sucesso não são apenas artistas, são gestores emocionais e empresários conscientes. Eu quero que você se coloque nessa frase. Designers de sobrancelhas de sucesso não são apenas artistas, são gestoras emocionais e empresárias de sucesso. Não, eu sou só empresária. Empresárias de sucesso não são apenas artistas, são gestoras emocionais e empresárias conscientes. Sabe por quê? Porque a gente não é só profissional, nós somos empresários conscientes e gestores emocionais. Isso tem que ser internalizado. Mas eu falei para vocês que eu ia entregar 3 pilares, eu vou entregar um plus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui e colocar tudo em prática. Então, eu vou te entregar esses
esses plus, que são 4 pontos, que vão fazer com que você faça o seu perfil de competente de sucesso mais rapidamente. Quer ver só? Olha isso. Primeiro, a sua identidade ela precisa estar alinhada todos os dias. Quando você sair daqui na segunda-feira, amanhã é terça, depois é quarta, e você tem que prestar bem atenção. Será que eu vou sair dessa palestra, desse evento, engajada? Com certeza você vai, porque 7 palestras, meu amigo, não é para qualquer um. E você vai sair daqui engajada hoje, amanhã, mais de sexta-feira. Você tem que criar o seu planejamento diário para que você não entre no automático e não faça o que precisa ser feito. Segundo, seu serviço e seu atendimento fala mais sobre você do que você pensa. É normal, às vezes, a gente ter um dia difícil. É normal, às vezes, a gente não querer se arrumar. É normal, às vezes, a gente não querer postar. Mas vai ter esses dias, então você tem que se precaver contra esses dias. O que eu vou fazer para quando chegar esse dia, eu burlar? O que vai acontecer? Você vai gravar um stories, às vezes, um dia antes, 2 dias antes, de deixar aquele stories salvo, porque se eu tiver um engarrafamento e não conseguir gravar o que eu precisava gravar, eu vou ter esses stories para colocar lá e não fugir da minha trilha de pensamento para as minhas seguidores, porque eu vou estar criando uma percepção de valor para elas. Terceiro, empresa saudável é aquela que sabe para onde quer ir e leva junto a sua equipe. Isso fala sobre cultura. O que significa isso? Eu não tenho empresa, eu sou um profissional autônomo sozinho. Se você tem um assistente, você tem que entender que ele tem que crescer junto com você. Não adianta eu estar perto de pessoas que não querem crescer. Eu tenho uma empresa, eu preciso criar uma cultura. Ela vai ser atendida por mim, ela vai ser atendida por ela vai ser atendida por aquela moça ali, e ela vai ter o mesmo atendimento. O mesmo atendimento, porque isso se chama cultura da empresa. Ela não pode ser atendida por um de um jeito, e depois no outro dia por outra, de outro jeito diferente. Quarto, fé move montanhas. Para mim, esse é o mais importante de todos, porque esse nos dá uma força que nem crise derruba. Seguir os princípios de Deus e acelerar para chegar no próximo nível. Quando a gente está com a base sólida, meu amigo, não tem crise, não tem nem crise que aconteça que vai nos tirar do eixo. Tá, ok, entendi. Agora eu quero perguntar para você, qual desses 3 pilares foi o mais importante para você hoje? Eu queria que você anotasse o que fez sentido para você, qual foram os insights que você teve. Eu quero que você anote aquilo que você vai fazer essa semana. A fala que fez sentido para você. Às vezes foi o comentário da pessoa que está do seu lado, que teve um insight, fala um pouco mais alto e você percebeu. Eu queria que você anotasse o que vai fazer sentido para a sua empresa, para a sua carreira hoje. Eu vou te dar um tempinho para isso, tá bom? Quem terminou, levanta a mão. Quem ainda não terminou? Ok. Bom, pessoal, hoje eu me dediquei a ensinar para vocês 3 pilares que mudaram a minha história. Eu tenho certeza que vai mudar também o seu negócio, a sua profissão. O primeiro deles foi identidade bem posicionada. Quando você está com a identidade bem posicionada, você não é só mais um, você tem autoridade. Segundo, você tem uma comunicação de propósito, com propósito. O que isso significa? As pessoas elas não compram só o seu produto, elas compram quem você é. Terceiro, gestão emocional e empresarial. Quem mede, cresce. Quem mede, cresce. Não esqueça disso. Mas eu queria convidar você, sabe o que é? Te dar um grande presente. Eu vou finalizar essa palestra pedindo para que você pegue esse QR Code que está na sua mesa, que você chegou, você coloque o seu celular, sua câmera, ou nesse que está no telão. Você vai entrar no grupo do WhatsApp. E esse grupo, eu vou colocar aí uma oferta para você. Não é uma oferta, é um presente. Para quem? Primeiro, para cabeleireiros que querem fazer uma mentoria e colocar tudo isso em prática e ir para o próximo nível. De mãos dadas, juntos, no grupo seleto de profissionais que vão cada vez mais compartilhar conhecimento para ir para o próximo nível. É só para eles? Não. Esse QR Code também é para você que veio aqui hoje em busca de mais autoestima, transformação, porque eu vou entregar para você um presente que vai fazer sentido para você. É só para isso? Não. Esse QR Code também é para presentear as mulheres e as
e as mães e as empresárias, as profissionais que estão aqui, porque nesse grupo a gente vai presentear e sortear uma transformação que você vai conseguir, sabe o quê? Mudar aquele visual que você tanto que deseja. Então, não deixa de acessar esse QR Code. Eu, se fosse você, eu entrava até pelo menos só para ver. Eu nem quero, não, mas entra só para ver. Só para ver quem vai ganhar. Além disso, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Quando nós formos fazer a nossa palestra e a nossa imersão, a gente vai usar um espaço maravilhoso que se chama BCC, ali na Avenida dos Holandeses. Lá é um local onde a gente consegue se conectar mais. Até para você que é empresária e quer marcar reuniões e fazer aquele brand maravilhoso, porque lá tem salas que vão fazer com que os seus vídeos mudam de patamar. A gente também vai acessar isso nesse QR Code. Nesse QR Code vai ser colocado alguns vouchers para quem está aí dentro. Tá? Então, assim, se fosse você, eu entrava no QR Code, pelo menos para me ver. Eu nem quero nada disso, não. Eu ia entrar só para... Tu vai entrar, Joyce? Tu vai entrar nesse QR Code? Tá bom? Pessoal, e outra coisa. Eu queria finalizar essa palestra falando o seguinte. Eu quero encerrar te lembrando que você não é só mais um profissional. Eu quero encerrar essa palestra te lembrando que você foi criado por um propósito, entendeu? E que você, além desse propósito, você tem que ir para o próximo nível. E sabe como a gente faz para seguir para esse próximo nível? Tem um porquê, tem um caminho. E quando a gente entende quem a gente para de se comparar, a gente para de se sentir frustrado e a gente vai começar a impactar a vida das pessoas. Quando a gente consegue entender o que a gente veio fazer e o nosso propósito, o nosso trabalho, ele impacta a vida das pessoas de uma forma tão genuína que você consegue gerar frutos muito maiores. E é por isso que a gente está aqui hoje, não é por acaso. Deus não nos trouxe aqui por acaso. Esse dia não foi feito por acaso. E eu queria que você fosse para casa entendendo isso, que a decisão, ela é sua. E o próximo passo, ela está aqui, ó, nas suas mãos, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.